Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, chegando nessa tarde de hoje com notícias do Flamengo para vocês. Galera, como a gente sabe, o dia de hoje ele tá todo focado na reunião do West Ham com Paquetá e o staff do Flamengo, e aí a gente vai falar sobre Paquetá, pressão dos bastidores, disputa no mercado europeu e possíveis atravessadas. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo, porque a informação aqui é quente. Então vamos para as notícias do dia, organizei por ordem de prioridade. Então vamos começar falando sobre Paquetá, porque o próprio BAP está muito empolgado e segue firme tentando a contratação do Paquetá. Internamente, a informação é de que o BAP é um dos mais empolgados com essa contratação e não tem poupado esforços para trazer o jogador de volta para o nosso Mengão. A reunião entre Flamengo e West Ham já aconteceu nessa tarde de hoje, e apesar de ainda não haver uma definição, foi um encontro considerado fundamental para o andamento dessa negociação. O Flamengo foi à mesa com objetivos claros: trabalhar os valores, solicitar o preço oficial pedido pelo West Ham e, principalmente, corrigir as divergências contratuais e também operacionais que estavam travando essa negociação. Durante essa reunião, ouviu atentamente todas as demandas do clube inglês, entendeu as necessidades financeiras e esportivas do West Ham e saiu com um cenário mais claro do que será necessário fazer para avançar nessa negociação. É importante a gente sempre ressaltar, pessoal, que todas as tratativas elas estão sendo tratadas diretamente pelo Boto. Ele vem sendo quem canaliza essas informações das negociações e bola as estratégias, e aí junto com o BAP e o Felipe Luiz eles definem qual vai ser a melhor forma de setar isso, tá bom? E a gente falando sobre a cautela do Flamengo nos bastidores, o entendimento é que essa negociação é bem complexa, os valores são altos, e tem questões extra-campo, mas o Flamengo não recuou e o Flamengo entende que está muito perto de concretizar essa contratação, tá? Faltam apenas detalhes estratégicos. O Flamengo já entendeu a parte do West Ham, na qual ele queria que o Paquetá continuasse por mais tempo, e a tendência é de que o West Ham vá segurando um pouco mais essa negociação, porque aí até o fechamento dessa janela, tem pelo menos mais 7 rodadas aí, 7 partidas do West Ham que ele pode contar com o Paquetá enquanto essa negociação vai se desenrolando, tá? Mas o Flamengo foi categórico: quero o Paquetá para agora, e o que foi apurado até pela imprensa estrangeira é de que o Paquetá também quer vir agora, tá? O Paquetá não deseja esperar até o meio do ano. Então isso já conta como um fator muito importante para a gente poder fechar essa contratação quanto antes, tá? E aí, a gente falando de jogador também, a gente teve no noticiário internacional uma notícia sobre o Emerson Royal. Segundo informações do mercado europeu, Fiorentina e Valência monitoram de muito perto a situação do lateral rubro-negro, avaliando uma possível investida em caso de avanço nas negociações. Pode ser que impacte diretamente no cenário do Mengão, como concorrência indireta, como efeito dominó no mercado de laterais. A gente sabe que é muito difícil hoje você contratar bons laterais, é um mercado que está em escassez. É bem verdade que o Royal veio para o Flamengo sem uma pré-temporada estabelecida. O atleta ele veio já no final da temporada europeia direto para o Flamengo e já jogou sem ter uma pré-temporada. Ele mesmo já citou isso algumas vezes. E a tendência é de que esse ano fosse diferente, o Royal conseguisse ter um pouco mais de sequência, mas caso esses times venham com uma boa proposta, o Flamengo possivelmente deve vendê-lo, tá? Mas até então foram sondagens para entender o valor, entender se o Flamengo pode abrir negociações por esse atleta, e aí esses clubes podem fazer essa proposta, tá? E outro ponto que chama muita atenção: a imprensa italiana informou no dia de ontem que o Flamengo poderia contratar o Marcos Antônio por 7 milhões de euros, 7,5, diretamente com a Lazio, valor superior aos 4,5 que o São Paulo pagaria se exercesse a obrigação de compra. Só que tem um detalhe importante: o intuito do Flamengo, caso o São Paulo embarreirasse, seria negociar diretamente com a Lazio, porém não depende única e exclusivamente da Lazio agora, uma vez que ontem o São Paulo venceu o São Bernardo por 1-0 e deve exercer a obrigação de compra em definitivo desse jogador. Nesse caso, o cenário muda um pouco, porque o Flamengo não negociaria mais com Lazio e São Paulo, e sim diretamente com São Paulo, abrindo outra frente de negociação. O Flamengo, inclusive, pessoal, já deixou claro que, bem, negociaria o Alan com o São Paulo, tudo certo, faria nos moldes que o São Paulo quer, que é a opção por empréstimo, com a opção de compra, porém o Flamengo quer de fato
que o São Paulo de boa fé também aceite negociar o Marcos Antônio. E os entraves, eles estavam acontecendo não por esse fator, porque o São Paulo já entendia a possibilidade de negociar o Marcos Antônio com o Flamengo, sem que as negociações elas fossem juntas, né? Seriam negociações paralelas, mas o Flamengo tendo a certeza que o Marcos Antônio seria negociado com o Flamengo. E aí, essas negociações elas só deram uma parada por conta da situação que vive o São Paulo hoje. O Casares, que é o presidente do São Paulo, está na iminência de sofrer um impeachment, né? Haverá nessa semana um momento muito crucial no São Paulo, onde saberão se esse presidente sofrerá impeachment ou não, e por isso as negociações tinham dado uma travada. Mas até então, o Flamengo monitora de perto, e o Marcos Antônio não é assunto encerrado. De fato, o Flamengo quer sim contar com o atleta, tá? Então é importante a gente ficar de olho aí, porque pode ser que esse atleta também pinte no Flamengo, tá? A gente sabe que essas negociações, tais como o Paquetá, não é apenas só futebol, só um jogador, é identidade com o clube. A gente sabe que o Marcos Antônio é uma grande oportunidade de profundidade no elenco, da gente reforçar uma posição da qual a gente não pode contar com todos os jogadores que estão nela. E o Boto está de olho em todas essas negociações. E a pergunta que eu deixo para os meus amigos rubro-negros que acompanham o canal é até onde o Flamengo está disposto aí financeiramente para contar com essas contratações, tá? E para fechar, eu quero saber de vocês. Vocês trariam o Paquetá, custe o que custar, e acham que o Flamengo deve avançar de forma agressiva pelo Marcos Antônio? Deixe sua opinião aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e também indique para os seus amigos rubro-negros. Outra coisa que eu queria pedir muito para vocês, sei que é complicado, é chato, muitas pessoas não vão gostar, mas o canal ele tem poucos recursos para a gente fazer tudo que a gente quer fazer aqui. A gente tem muitas ambições, mas é difícil a gente chegar onde quer. A gente quer investir aqui no canal, num computador, para trazer também vídeo de react para vocês, trazer o que a imprensa está falando do Flamengo, tudo isso com a reação do canal Expresso Rubro Negro. Então vou deixar aqui embaixo o Pix do canal, caso você sinta no seu coração a vontade de ajudar e o interesse também, você pode mandar qualquer quantia será aceita, será uma boa quantia para ajudar o canal, tá bom? Assim que a gente fizer o valor que a gente deseja, a gente vai comprar esse computador e vamos iniciar com os reacts. Pode ser aqui no Expresso ou a gente cria um canal paralelo do Expresso para fazer esses reacts e trazer para vocês cada vez mais conteúdos e novidades, tá bom? Desejo que todos fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!